E a pandemia trouxe mudanças nos processos de contratação das empresas. Agora há, inclusive, uma necessidade de readaptação dessa e de outras atividades no setor. Sobre o assunto, eu converso com a consultora organizacional Dali Reis, que participa com a gente aqui ao vivo do Bom Dia. Olá, Dali, bom dia. É um prazer tê-la aqui conosco. Realmente essa mudança a gente já pode dizer que já chegou, ela vinha acontecendo aos poucos, né? Nesse processo de seleção, inclusive incluindo aí reuniões à distância, enfim, o próprio processo de seleção adaptado aí, currículo digital, uma necessidade, né, dos nossos dias, mas a gente pode dizer que essa crise antecipou também essa tendência? Olá, Adalberto, bom dia. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. É verdade, isso já vinha acontecendo de forma muito restrita em algumas empresas e houve essa necessidade de adaptação por parte das empresas. Então, tornar os processos digitais, né, otimizando o tempo, otimizando as etapas do processo de recrutamento e seleção. Então, esse candidato hoje ele precisa estar muito conectado a essas plataformas digitais, exatamente para acompanhar e participar desse processo agora. Como é que está esse momento? A gente fica imaginando, né? Algumas empresas fecharam, nós temos o caso de bares e restaurantes, muitos estabelecimentos que fecharam não vão voltar mais, mas eu queria que você desse um termômetro para as pessoas. Nesse mês agora, já a gente está na metade do ano, há uma expectativa realmente de retomada, digamos assim, dessas contratações? Como é que você sente pela tua experiência e o contato, inclusive, com os clientes? Sim, sim. O que acontece? Algumas empresas, alguns segmentos, eles realmente tiveram que desligar os seus colaboradores. Outros segmentos, ao contrário disso, fizeram contratações. Então, por exemplo, eu conheço empresas e presto consultoria para empresas que tiveram que aumentar os seus números de funcionários, de colaboradores. Então, a gente teve que fazer um trabalho emergencial de triagem desses currículos, né, de análise do perfil desses profissionais. E hoje, o que a gente utiliza muito nesse processo de recrutamento? É análise de perfil comportamental através das plataformas digitais. O que a gente está buscando? A gente está buscando otimizar esses processos através das plataformas, onde a gente reduz esse tempo na triagem dos currículos, né, em algumas etapas que nós podemos trabalhar através do mercado digital. Óbvio que isso não vai tirar o contato pessoal durante as entrevistas, né? Mas a entrevista ela fica para uma última etapa. E todas as outras etapas a gente vai fazendo nessa linha do digital. O que a gente precisa desse candidato? Que ele trabalhe algumas competências, como autogestão, proatividade, autonomia, autodisciplina. Então, são comportamentos, né, que são exigidos nesse cenário aí de mudança, nesse novo normal. Ou seja, o profissional ele precisa ser adaptável e resiliente. Ô, Dali, vamos falar então sobre essas adaptações e um perfil comportamental que você citou ainda há pouco, essa autodisciplina. A gente tem hoje muitas empresas trabalhando com os funcionários deslocados ali, fazendo home office, né? Estão trabalhando em casa. Mas é preciso principalmente essa característica para esse profissional. Ou seja, as empresas hoje, para contratar, sabem que o chamado novo normal, é uma palavra que nem muita gente não gosta muito, mas que ele vai demorar um pouco para chegar e chega com esse período de adaptação, e significa que quem está assistindo a gente agora precisa incorporar isso como um valor significativo para quem já está no mercado e quem pretende entrar também, não? Precisa incorporar. E isso já virou uma realidade. Não vai haver mudanças para esse home office, ou seja, as empresas elas vão adotar essa prática cada vez mais. E é preciso que esse profissional ele esteja muito concentrado nesse trabalho do home office, porque ele também vai otimizar por parte das empresas. Então, grandes empresas como a Vivo vai adaptar essa realidade. Empresas locais também, que nós prestamos consultoria, vão adaptar, continuar com essa sistemática do home office. Então, assim, o profissional, ele precisa mesmo estar preparado, entender o que é essa autodisciplina, que o momento que ele estiver em casa trabalhando é o momento dele de trabalho e que ele precisa organizar a sua agenda, ele precisa organizar o seu trabalho diário. Então, como na empresa, no home office é da mesma forma. É preciso que as pessoas fiquem atentas também ao participar, por exemplo, de chamadas pela internet, chamadas de vídeo, conferências, por exemplo, né, através das redes digitais. Muitas vezes há esse espaço coletivo de contato com esse candidato que não é presencial. E aí o cidadão, quando está com o seu celular, está com uma câmera e, na verdade, está mostrando ali, né, além da sua imagem, o local em que ele está, né, saber, muita gente às vezes se coloca, inclusive, mas eu estou em casa, então eu posso botar qualquer tipo de roupa, eu posso falar qualquer coisa, o meu microfone eu acho que está desligado, enfim. É preciso ter esses cuidados, porque isso pode, inclusive, eliminar um candidato, não?
Muito cuidado, é a sua imagem pessoal, a forma como você está se apresentando. E até algumas entrevistas, Adalberto, elas são feitas também através, né, do teu celular. Então, como é que você vai se apresentar? Né? Às vezes o candidato ele mora longe, ele não vai poder se deslocar, né, até a cidade. Então, a gente vai otimizando essa entrevista, que no primeiro momento seria presencial, para o online. E aí a tua postura, né, o cenário que você está inserido ali é fundamental. Mostra que você teve um cuidado e uma preparação para aquele momento da entrevista, né? Então, o local, ele precisa ser tranquilo, né? Você precisa evitar os ruídos para que essa entrevista flua da melhor forma possível. Um outro aspecto para a gente encerrar, o nosso tempo está se esgotando aqui, Dali, mas é relacionado, por exemplo, à fusão de empresas, à possibilidade de abrir um novo empreendimento e que às vezes as pessoas, o empresário, ele prepara tudo, né? Ele vê qual a estrutura que vai ser utilizada, o local, mas às vezes não prepara as pessoas, inclusive para esse momento diferenciado que a gente está vivendo. É preciso ficar atento a isso, não? Sim, treinamento e qualificação profissional sempre, tanto por parte da empresa quanto do próprio profissional. Eu também não posso ficar esperando que somente a minha empresa me qualifique. Então, eu tenho que desenvolver as minhas habilidades, eu tenho que desenvolver as minhas competências, e a gente trabalha sempre com a questão da boa comunicação, a questão da liderança das equipes, isso é fundamental, a proatividade, a iniciativa. Então, eu também preciso buscar, né, desenvolver essas habilidades para o meu melhor atendimento dentro da empresa. Quero agradecer a Dali Reis, ela que é consultora organizacional, por participar com a gente aqui do quadro Trabalho e Emprego. Obrigado, Dali. Obrigada, Adalberto. Um abraço.